e regozije todas as árvores do bosque, pois na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Versículo 9 diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Você está preparado para adorar ao Senhor esta noite? Você está preparado para glorificar a Deus esta noite? Levanta sua mão comigo aos céus. Faça a sua oração com Deus agora. Comece a falar com o Senhor. Diga para Ele por que você chegou à casa dEle. Certamente você chegou aqui para participar da ceia, mas para nós participar da ceia, você precisa mandar incenso para o céu. Manda incenso através da tua oração. Manda incenso através do teu louvor. Levanta os teus lábios, abre a tua boca, abre o teu coração. Deixa o teu espírito estar em sintonia com o Espírito de Deus, porque Ele está aqui esta noite. Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, ó Deus, que Tu já estás preparando algo maravilhoso para nós esta noite. A Tua presença, Senhor, já se faz em nosso meio. Este lugar é santo e é santificado a Ti. Santifica, meu Deus, a Tua igreja esta noite. Recebe os nossos louvores. Nós estamos de mãos estendidas, ó Deus, porque sabemos que adoramos a um Deus verdadeiro, um Deus que sabe tudo e todas as coisas. E, Pai, esta noite certamente um milagre chegará às nossas casas, porque nós seremos, nós cremos, nós confiamos, nós glorificamos, nós bendizemos, nós exaltamos a Ti, Senhor, que na cruz morreu por nós, ó Deus. Graças a nós, ó Deus, graças a Ti, Senhor, nós podemos ter o privilégio de sermos, ó Deus, chamados por Teus filhos. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos esta noite, no nome santo de Jesus. Glorifica o Senhor com as suas palmas, amém? Porque Ele é merecedor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, alabá. Glória, glória Te damos, Jesus. Louvado seja, Senhor. Oh, alabashiri canta labaranás. Alalabashara cana. Oh, Senhor, Tu és o nosso Jeová, Senhor. Tu és o nosso cavaleiro, Deus. Oh, alabashara canta alabás. Aleluia. Glória a Deus. Comece a exaltar o nome de Jesus. Ele é Jeová. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de Ti. Cairão diante de Ti. Cairão diante de Ti. Jeová. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de Ti. Cairão, cairão diante de Ti. Sobre a tua vida, sobre a tua vida, Israel, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se viva de júbilo no teu arraial. No teu arraial, ouve-se viva de júbilo. Jeová. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de Ti. Cairão diante de Ti. Cairão diante de Ti. Jeová é o teu cavaleiro. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Que cavalga para vencer.
Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, diga isso pro teu irmão. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores, a força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória. Existe uma chama que arde. Existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se viva de júbilo. No teu arraial, ouve-se viva de júbilo. Jeová! Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos. O que acontecerá? Cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová! Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Cairão diante. Mais uma vez. Cairão diante de ti. Aleluia! Oh, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o motivo da nossa canção, Senhor. Não existe outro como tu. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês. A vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei. Pra quê? Para dar minhas canções e oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus
Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei. Pra quê? Para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Oh, oh, oh. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da nossa canção. Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso. Ele é o autor da nossa fé. Feche os teus olhos, comece a adorá-lo. Começa a dizer ao Pai: eu queria tanto ser aquilo que Tu pretende, aquilo que Tu, Senhor Deus, fizeste desde o início. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Aleluia. Onde nem sul nem norte existirá, e em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Aleluia. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal.
ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, oh Jesus, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que remove a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, sim, Jesus, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Senhor, o Autor da minha glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glórias e glórias, o Autor da minha fé. Glórias ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da mais uma vez. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, mais uma vez. O Autor da minha glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Oh Deus, aleluia. Adore a Ele, continue adorando a Deus. Oh Jesus, oh Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor.
que eu possa ver em meu ser. Tu és o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, Jesus, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é ao teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Olá, Machara Calabaranaia, Senhor. Oh Deus, tu és maravilhoso. Aleluia. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é ao teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Alabashiri, canta lá. Oh Deus, minha vida é para o teu louvor. Oh Jesus, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aplauda bem forte. Um dia eu tomei essa decisão na minha vida. Se a minha vida não me pertence mais, ela é pro louvor de Deus. Você sabe de uma coisa? Isso trouxe uma segurança tão grande ao meu coração. A segurança de quem caminha por fé.
segurança de quem caminha sabendo que não está nesse mundo sozinho. Eu não sei até onde você consegue ver a profundidade desta declaração. A minha vida é para a glória de Deus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim: Senhor Jesus, eu não quero que isto seja apenas uma frase cantada, mas Senhor, eu te peço agora que a minha vida seja plenamente, inteiramente para o teu louvor. Amém. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu estava ali, Deus deu um toque. Você sabe que o Espírito Santo, ele não tem muitas regras humanas, e às vezes nos surpreende. Sabe o que Deus disse para mim? Ore por pessoas que estão pedindo a Deus um companheiro, uma companheira para se casar. Como eu sou fiel ao Espírito Santo, e às vezes eu faço coisa que muita gente diz assim: puxa, por que ele fez isso? Porque eu não sigo uma lógica humana, eu sigo aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Se você está esperando em Deus uma pessoa, um companheiro ou uma companheira, ou se você quer dizer assim: eu quero, pastor, alguém que para caminhar junto comigo, e você crê, eu vou fazer essa oração. Eu creio que todas as orações instruídas pelo Espírito Santo, elas trazem resposta. Muitos anos eu fiz isso uma vez num culto, parecia até a igreja de Santo Antônio, sei lá, né? Casamento um atrás do outro. Então, só que você tem que entender que Deus tem alguém preparado para você. Não é quem você quer, é quem Deus quer. Essa é a diferença. Eu sempre digo isso. A razão de eu ter caminhado esses anos todos ao lado da minha esposa tem uma razão. Porque um dia eu desisti de eu escolher a pessoa. Eu transferi isso para Deus. E Deus, quando me mostrou, disse: esta vai ser a sua esposa. E se você perguntasse para mim: você tinha algum sentimento por ela? Não. Você era apaixonado por ela? Não. Mas eu entendi que Deus estava separando aquela pessoa para mim. O amor veio, a paixão veio. E o legal disso tudo é que cada vez que você vai caminhando, isso vai se confirmando. Alguém quer receber essa oração? Sai do seu lugar, vem aqui agora. Eu vou orar por você. Isso é muito sério o que eu vou fazer aqui agora, amém? Vem sem medo, vem com fé. Não importa se você vai partir para um segundo casamento porque você está divorciado ou não. A glória da segunda casa sempre é maior que a primeira, amém? Eu vou fazer essa oração, irmãos. É muito sério o que eu estou fazendo aqui. E Deus vai trazer resposta disso. Deus vai trazer resposta disso. Põe a mão no seu coração. Meu Deus, meu Pai, nós sabemos o quanto uma união define e influencia a vida de uma pessoa. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas hoje vivem dias difíceis por se unir a pessoas, às vezes, que não foram preparadas para ela. Nós sabemos muitas vezes, ó Deus, que muitos casamentos trazem suas consequências tristes, suas dores, suas angústias. Quantas crianças, quantos adolescentes e jovens estão sofrendo, Senhor, por consequência de um casamento destruído. Por isso nós sabemos, ó Deus, que essa é uma decisão fundamental na vida de uma pessoa. Senhor, os teus filhos precisam de alguém para caminhar, as tuas filhas precisam de alguém. E eu sei, Senhor, que o Espírito Santo me moveu a orar nesta noite por este assunto. E eu quero pedir agora que, em nome de Jesus, tu coloque a pessoa certa, da forma certa, no tempo certo, na vida destas pessoas que estão aqui. Olha cada uma delas, ó Deus, e não permita que elas caiam em qualquer armadilha do diabo.
Se o diabo tentar colocar alguém, Senhor, que não provém de Ti, retira da vida dela. Retira, Senhor. E apresenta aquela pessoa que é a pessoa que Tu tens preparado. Tu conheces o temperamento, Tu conheces o caráter, Tu conheces os sonhos dessas pessoas que estão aqui. Por isso, Senhor, Tu tens alguém preparado neste mundo para elas. Por isso, em nome de Jesus, viabiliza, Senhor. Traz estas pessoas à existência. Mostra, e ó Deus, coloca amor, coloca paixão, Senhor, no coração, para a glória do Teu santo nome. Eu oro assim, pela fé eu Te agradeço, pelos muitos casamentos que sairão, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Muito obrigado. Obrigado, equipe de louvor. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Pastor, o senhor tem umas esquisitices. Vai se acostumando, porque o Espírito Santo transforma a gente, às vezes, em meio esquisito. João Batista era o camarada mais esquisito que eu já vi na Bíblia. Comia gafanhoto com mel, usava roupa de pelo de camelo, era bravo que só, chamava o pessoal de raça de víbora, não tinha uma igreja com ar-condicionado, não falava na televisão, mas os seus cultos eram cheios, porque ele era cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença básica. Eu não sei, mas a igreja de João Batista era uma igreja no deserto. No entanto, era uma igreja, diz a Bíblia, que as pessoas vinham das cidades, saíam das cidades para ir ouvi-lo. E Jesus deu testemunho a respeito de João Batista. Disse que nascido de mulher nunca houve nem antes e nem depois um como ele. Então, glória a Deus por isso. Gente, fala rapidamente, alguém nos visitando esta noite pela primeira vez? Fizer só um assim para a gente dar um bem-vindo, ok? Alguém pela primeira vez? Se tiver, se manifeste. A gente quer agradecer a Deus pela sua presença aqui. Obrigado. Também quero falar sobre o culto do amigo que vai acontecer. Ok. Fique tranquila. Tem um berçário lá, com ar-condicionado, com brinquedo, fraldário, tudo mais. Dia 23, você lembra o que nós vamos ter aqui, 23 à noite, domingo à noite? Culto do... Eu estou pedindo a você que você traga uma pessoa amiga, porque essa pessoa amiga vai diplomar você que a trouxer. E esse diploma dirá que naquele dia você trouxe alguém para ouvir a palavra de Deus e por isso você é digno de receber aquele diploma dizendo que você colaborou com a obra de Deus. Amém? Porque colaborar com a obra de Deus, entre outras coisas, é também trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus. Então, se você ama um amigo, se você ama um familiar, traga essa pessoa, porque eu tenho certeza que palavras boas entrarão no coração desta pessoa e abençoarão. Então, dia 23, culto do amigo. Se você tem alguém que você está pensando, ore. Se você tem dificuldade de orar, me dá o nome, eu vou orar também por essa pessoa, para que ela chegue até aqui, dia 23. Quero lembrar também que no dia anterior ao dia 23, dia 22, é um sábado, nós vamos ter um dia de comunhão dos homens em Deus, dos EDs, homens em Deus. A sigla EDs quer dizer homens em Deus. Então, homens em Deus, dia 22, nós vamos ter um dia de comunhão lá no sindicato, na Sete Campestre, Sindicato dos Bancários, em Jacarepaguá. Lá tem uma área boa, tem campo de futebol, tem piscina, tem churrasqueira, né? Ah, pastor, eu jogo peteca, tem lugar para jogar peteca, né? E é um dia de comunhão,
né, muito legal que a gente vai ter no dia 22, é um sábado, né? É um dia antes do culto do amigo, ok? Também quero lembrar a você que nós estamos pedindo aquelas pessoas que se declaram membros desta igreja que preencham as fichas de membros, né? Então, por favor, nós temos uma ficha de membro para ser preenchida. Você tem que trazer uma fotografia, isso é importante. A gente às vezes quer contactar alguém, fica perdido, sem saber como fazer. E, além de tudo, você tem que ter um comprometimento se esse é o seu lar espiritual, a sua casa espiritual. Também quero falar a respeito das irmãs que estão preparando a blusa. Quer falar alguma coisa sobre isso? Quer? Minha esposa vai falar um pouquinho sobre isso. São duas coisinhas. No dia 22 também, onde os irmãos vão estar se reunindo, nós mulheres também vamos estar nos reunindo. Nós só estamos aguardando a resposta da irmã Sônia, que ela está tentando trocar o dia de trabalho para que nós possamos ir para a casa dela. A gente diz que lá é a filial, né? Que ela tem a casa com piscina, e aí as mulheres estariam se reunindo lá também, como fizemos o ano passado, no dia que os homens estão também lá na comunhão deles. A outra coisa que eu gostaria de estar falando é a respeito das blusas. Você que não encomendou ou encomendou e ainda não pagou, eu preciso que você acerte. As blusas já estão ficando prontas. Essa semana eu já devo estar entregando. Mas nós já demos 50% e eu preciso do restante para poder pagar, honrar com compromisso lá. No dia 10 de novembro, eu vou estar começando o curso de noivos. É uma segunda-feira, de 8 às 10 da noite. Não é um curso só para pessoas daqui da nossa igreja. Se você conhece alguém, se você tem um amigo que esteja para se casar, esteja noivo ou vai ficar noivo, nós temos esse curso. E se você for daqui da nossa igreja, nós não casamos, nós aqui pastores não casamos ninguém que não tenha passado por esse curso. Então, dia 10 de novembro, é uma segunda-feira, às 8 horas. Se você tem alguém que para indicar, um casal para indicar, é só me procurar no final do culto, tá bom? Obrigada. Meus irmãos, apenas uma colocação aqui. No dia 14 de dezembro, ainda está longe, nós vamos fazer batismo nas águas. Amém? Batismo nas águas. E no dia 29 de novembro, o meu filho Tito e a minha nora Daiane, fica de pé aí, eles já vivem a vida comum do lar. Vocês conhecem a história do Tito, né? Essa menina está botando juízo na cabeça dele. E eles já vivem juntos há 4 anos. E esse ano eles disseram assim: pai, sogro, nós queremos acertar nossa vida com Deus. Queremos 7 horas. 7 anos? Já faz tudo isso? Esse cara me deu um balão apagado. Essa menina liga para lá. Quem está falando? Aqui é a mulher do Tito. Ele trabalhava comigo no meu escritório. Mulher do... Minha filha, você está dando trote? Não, e era verdade. Já faz 7 anos esse telefonema. Misericórdia. Então, dia 29, nós vamos fazer o casamento deles dois aqui na igreja. Amém? Vai ser uma festa. E vai ser um casamento simples, porém, aquilo que eu falo, no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por causa disso. Deus abençoe. E no dia 14, nós temos candidatos ao batismo, pessoas que querem se batizar. Diz, pastor, eu quero me batizar. Se você quer se batizar, você vai procurar o diácono Fernando, conversar com ele. Ele vai marcar o dia e ministrar a aula sobre o batismo. Dia 14 de dezembro, nós vamos fazer o último batismo deste ano. Amém? Então, fica aí anunciado. Eu acho que eu falei tudo que eu podia falar. Alguém fez aniversário? Alguém fez aniversário esta semana? Que ninguém fez essa semana, pela primeira vez, uma semana que não tem um aniversariante. E eu quero falar também a respeito do retiro de carnaval.
O carnaval este ano cai no mês de fevereiro, né? Fevereiro, tá aqui, ó. Retiro de Carnaval 2015. Aqui estão os valores. Nós vamos sair daqui no sábado de manhã. Vamos chegar na cidade de Miguel Pereira. É uma área, é um sítio chamado Sítio Kinderland. É um sítio, é uma colônia de férias. Só para você saber, é uma colônia de férias de uma entidade judaica. E eles têm toda uma estrutura de dormitórios, refeitório grande, comida muito boa, uma área de lazer muito legal, com piscina, com campo de futebol, verde para tudo quanto é lado, porque é uma área bem arborizada, afinal é um pequeno sítio, e lá nós vamos estar reunidos. Então, as inscrições estão abertas, por favor, se inscrevam, porque nós estamos abrindo as inscrições agora para pessoas de outras igrejas. E depois você não vai querer dizer, mas eu sou membro da igreja. A preferência foi, e tem sido até então, para as pessoas da igreja. Junte o seu dinheirinho, procure o nosso irmão Anderson, fale com ele. 4 dias, vamos chegar no sábado, domingo, segunda, terça, na quarta-feira de manhã estamos voltando. E durante esses 4 dias nós estaremos buscando a Deus. Nós temos estudo bíblico pela manhã, nós temos culto à noite, nós temos, no último dia a gente faz o culto da fogueira, que a gente faz um culto, uma vigília até mais tarde. Durante esses dias, irmãos, coisas maravilhosas acontecem, a gente desenvolve amizade, comunhão, tem as brincadeiras que a gente faz também, são dias inesquecíveis. A gente vem de lá renovado, com a mente renovada para essa cidade doida que a gente está vivendo aqui. Você não pode perder essa oportunidade. É uma oportunidade tremenda de você ir e ter comunhão com a igreja. Amém? Então, está feito. Por favor, procure o irmão Anderson. Nós estamos vendo com algum... pastor, eu não vou. Olha, tenha fé, creia que você vá. Use a fé. No reino de Deus, a gente tudo faz por fé. Então, tenha fé, use a fé para adquirir. Você não está... Olha, tem gente que faz um esforço tremendo às vezes para fazer certas coisas e quando se refere às coisas do reino de Deus são mais tímidas. Não seja assim. Amém? Irmãos, nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Esta manhã nós tiramos uma oferta especial, pagamento dos nossos aluguel. For faltando 2.400, é isso, Luciano? 2.400 reais os nossos diáconos me passou. Se tiver alguém assim, pastor, eu pago, deixa comigo. Ok, eu não vou nem mais tocar no assunto. Mas eu queria ver se você não ficasse de fora e fizesse uma oferta especial de amor para que nós possamos, no dia 10, honrar o nosso compromisso e não pagar multa, porque essas multas têm me dado uma facada bem aqui na costela. Você sabe quanto é uma multa dessa? É 10%. Então, é muito dinheiro. Sobre 7.700, 770 reais. Dói. Você sente? Só de multa? Eu sinto assim a faca entrando. Então, vamos honrar o pagamento em dia para não acontecer isso. Nós tivemos esta manhã pessoas oferecendo 500 reais, outras oferecendo 300, outras 200, outras 100. Eu não vou me alongar aqui não, mas eu vou pedir a você que faça o melhor do seu coração. Lembra, a saída para mudar uma situação econômica está em semear, porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. Amém? Vamos distribuir os envelopes. Ok? Põe no envelope se você for ofertar. Até quando, pastor? Até domingo que vem. Amém? Até o próximo domingo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo
alto monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Preparou sua oferta? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor neste momento. Pai, nós te louvamos. Através dos nossos dízimos e oferta, glorificamos o teu nome e confiamos, ó Deus, que ao praticar este ensino da tua palavra, os resultados vêm porque tu és um Deus fiel e a tua palavra não volta vazia. Senhor, eu sei que muitas pessoas ainda não são aquilo que irão ser um dia, mas Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos corações sábios. Em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Entrega aqui na mão dos nossos irmãos, faça isto. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, e céu. Vamos orar. Alguém que está precisando de oração, a irmã aqui vai fazer uma cirurgia. Que dia? Quinta-feira. Cirurgia onde? Na cabeça. Um cisto. Quantos creem que Deus pode fazer uma obra? Deus faz a obra de duas maneiras, irmãos: tocando diretamente e usando os médicos com a sua sabedoria. Amém? Você tem compaixão por essa irmã? Você já se imaginou você num hospital abrindo a cabeça? É isso que vai acontecer com ela. E nós vamos orar e pedir a Deus que Deus aguarde, que os anjos do Senhor estejam ali ao teu redor. Fique de pé comigo, estenda sua mão para cá e vamos orar por ela. Meu Deus e meu Pai, nós entregamos a tua filha em tuas próprias mãos. E como irmãos em Cristo, nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, a tua mão de poder, protegendo, guardando. Pedimos, ó Deus, que tu uses os médicos ali com sabedoria, que os anjos estejam ali acampados, livrando e guardando.
e que, Senhor, haja sucesso para a cura da tua filha. Pela fé nós proclamamos a cura dela e cremos, Senhor, que ela sairá desta situação vitoriosa para a glória do teu nome, e que o povo de Deus diga amém. Palmas a Jesus, autor da vida, médico dos médicos. Irmã, fica firme que a igreja vai estar orando por você. Amém? Vamos lá. Como é bom saber que é uma igreja orando por nós, né? Esta igreja ora pelas pessoas. Gente, você pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu quero fazer a leitura a partir do versículo 25, embora eu vou me concentrar no versículo de número 33, mas uma das coisas que você aprende no seminário, quando você vai estudar teologia, é que você não pode ler um texto sem olhar o contexto. Porque se você ler o texto sem olhar o contexto, você arranja um pretexto. A Bíblia, versículos isolados, dá margem para qualquer interpretação. Porque os versículos isolados, eles falam, mas é preciso que você leia o contexto para entender sobre o que está se falando ali. Estou falando isso porque há muitos pregadores que às vezes usam apenas um versículo e se esquece de toda a outra Bíblia. E isso não é bom. Isso não é uma boa hermenêutica. Não é assim que as escolas, pelo menos os bons seminários, ensinam, né? Então, o capítulo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Tem gente que traz a preocupação do dia que está por vir para hoje, não vive nem o dia que está por vir, nem vive hoje, porque ela consegue estragar com preocupações aquilo que ainda não aconteceu. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero dizer aqui
que Jesus disse que todas as nossas necessidades são supridas se nós tomarmos duas atitudes. Uma, eu não vou falar esta noite, tão expressamente, que é, primeiro, buscar o reino de Deus. Eu tenho explicado aqui que o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus não é nada material. O reino de Deus é gozo, é prazer, é paz, é alegria no Espírito Santo dentro de nós. O reino de Deus é o comando de Deus através do Espírito Santo no nosso interior. A Bíblia diz que quando uma pessoa nasce de novo, entrega sua vida a Cristo e resolve viver para Ele, ele passa a ser morada do Espírito Santo. Aquilo que de vez em quando o Espírito Santo tocava no seu coração, ele deixa de tocar para residir. E é o comando de Deus. Irmãos, muitas pessoas não entendem isso. Porque você, para entender isso, você tem que ter os seus olhos abertos pelo Espírito Santo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você falar um negócio desse, uma vez eu estava conversando com um colega no fórum sobre isso, e eu falei para ele, cara, se você não nascer de novo, tu não vai entender nada que eu estou falando. Aí ele disse assim, mas como assim nascer de novo? Eu disse, é preciso que Deus entre na sua vida e provoque em você, num abrir e fechar de olhos, uma luz, um entendimento sobre aquilo que você ainda não entende. Por isso, Nicodemos, na Bíblia, não entendia, perguntou, vem cá, como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar dentro da minha mãe? Vou sair para fora? Se você é mestre em Israel, era um religioso, e você ainda não entende o que é nascer de novo. Nascer de novo significa quando Jesus entra na tua vida e você diz absolutamente, a partir de agora, eu sou um filho de Deus. Eu não quero mais saber de viver para o meu prazer, para o meu querer, para os meus vícios, para as minhas carências. Eu vou começar a viver para Deus. Isso vem num momento de fé inexplicável. Quantos aqui lembram do dia do seu nascimento? Alguém lembra? Estou saindo! Alguém lembra disso? Ninguém lembra disso. O novo nascimento se dá e às vezes você não tem nem consciência que ele se deu. Eu me lembro que eu nasci de novo e aconteceu um fator interessante. As coisas espirituais que não me interessavam muito, passaram a me interessar. Eu queria mais era carnaval, boate, curtir, namorar. Essa era a vida que eu sonhava. De repente, vou a uma reunião, acontece aquilo que eu já contei aqui para vocês, da minha experiência, e eu começo a perceber uma fome e uma necessidade que eu nunca tinha visto na minha vida, de Deus, de buscar a Deus, de estar com Deus, de entender as Escrituras. Aquela fome, era uma fome tão grande que eu vou dizer uma coisa para você, eu li todo o Novo Testamento em 30 dias, eu disse, caramba, eu tenho que entender isso. Li primeiro por medo, que eu disse, sei lá se aquele maluco que está lá na frente vai querer fazer minha cabeça, dizer que o pastor fazia lavagem cerebral, e eu ficava assim com aquelas coisas na cabeça, e depois eu queria saber se o que ele estava falando era verdade, porque ele abria a Bíblia lá, falava, eu não sabia onde estava, e eu queria saber se o que ele estava falando era realmente o que Jesus tinha ensinado. Nessa fome, eu mergulhei, e só tem essa fome quem nasce de novo. Uma pessoa que não se interessa pelas coisas espirituais, ela ainda não nasceu de novo. Pessoa que não quer nada, não, ela não tem prazer, ela ainda não nasceu. Ela, às vezes, até tem uma religião. Porque você pode ter uma religião e não nascer de novo. Você pode ser evangélico e não nascer de novo. O novo nascimento é algo que provoca dentro de você o surgimento de um lado seu, entre aspas,
a nova criatura, de um lado seu, apaixonado por Deus, que você nunca soube que existia lá dentro. Porque Deus criou para a sua glória. Então, estou dando esse exemplo aqui, porque muitas pessoas não entendem essa linguagem. Mas hoje eu não quero falar sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que é essa vida de intimidade com Deus. O reino de Deus não é cadeira, não é templo, o reino de Deus não é o reino de Deus é a vida interior de Deus dentro de você, comandando e você submetendo a palavra dele. Isso é o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que tem duas coisas que você tem que buscar. Você tem que buscar o reino e a sua justiça. Eu vou falar uma coisa aqui para você que você pode ouvir e guardar no seu coração. Quando você busca o reino de Deus e a justiça, eles começam a ser o foco da sua vida, a bússola da sua vida. Você não faz mais nada porque quer fazer. Você começa a perguntar: isso faz parte do reino de Deus? Essa decisão, esse compromisso, isso acrescenta alguma coisa ao reino de Deus? Quando a resposta é sim, você vai e faz. Mas quando a resposta é não, você diz: não, não vou fazer isso. Se não nos comprometermos verdadeiramente, ouça isso que eu vou falar, se não houver um compromisso verdadeiro em buscar uma vida de justiça, nunca você vai amadurecer espiritualmente. O problema hoje da igreja cristã no Brasil é que ela cresceu muito, mas cresceu sem profundidade. E muitas pessoas são crentes porque creem em Deus, a boa parte evangélica, outros de outras igrejas aí, mas não tem profundidade. Não amadurece. E não amadurece por quê? Porque não busca o que eu vou falar hoje, a justiça do reino de Deus. O que é a justiça no reino de Deus? Ele disse: você tem que buscar o reino. Eu expliquei um pouquinho aqui rapidamente o que é o reino e a justiça. Nenhum governo, nenhuma nação, nenhum país nasce e se mantém se ele não tiver alguns princípios de justiça. Você sabe que você pode andar na rua porque a lei te protege. Você compra uma casa e tem direito à casa porque você sabe que a lei te protege. Então, justiça, ela começa com a palavra. Não existe justiça de Deus sem a palavra de Deus, porque é ela que vai fazer com que as coisas sejam verdadeiramente equitativas, corretas. Então, eu quero ler um texto com você que fala sobre esse tema da justiça, Romanos capítulo 3. Vem aqui comigo. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, no capítulo 3, ele explica sobre esse assunto. Versículo 21. Ele fala como é que se manifesta a justiça de Deus. Como é que a justiça de Deus acontece no reino de Deus. Ele diz assim, Romanos 3, vamos ler do versículo 21 em diante. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pelos profetas, pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em quem? Então você começa a descobrir que a justiça do reino de Deus é através da fé em Jesus. Não existe justiça no reino de Deus sem Jesus. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, ele começa a dizer, você quer saber sobre justiça de Deus?
Saiba de uma coisa, é preciso que você saiba que não há justiça sem Jesus. Ok? Por quê? Porque nenhum homem pecador como nós somos, nenhum homem ou mulher cheio de defeitos como nós somos, teria a possibilidade de chegar perto de Deus se não fosse por meio de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? A Bíblia diz, e Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um dia perguntaram assim, pastor, por que vocês não creem em Maria? Por que vocês não creem na intercessão dos santos? Eu disse, porque Jesus, que é o Filho de Deus, o Salvador, que a Bíblia diz que era Ele que nós temos que ouvir, a Bíblia diz, é Ele que vocês têm que ouvir, nos ensinou o seguinte, de que Ele é o caminho, de que Ele é a verdade e de que Ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se Ele dissesse assim, vocês vão ao Pai por meio dos santos, eu acreditava. E de onde é que saiu essa ideia? Isso aí saiu de interpretações humanas. Porque aquilo que eu falei, se você pegar a Bíblia isoladamente e começar a pontuar pontos isolados, ela apoia qualquer doutrina. Mas quando você pega o conjunto da Bíblia, você percebe que Deus nomeou somente um mediador entre Deus e o homem, e este é Jesus Cristo, não há outro. Se tivesse outro, eu acreditava, mas a Bíblia diz que não. Porque se eu começar a sair fora da Bíblia, irmãos, ouça bem, eu vou ter que acreditar em qualquer coisa. Eu vou ter que acreditar nos santos, eu vou ter que acreditar na pirâmide, eu vou ter que acreditar em Buda, eu vou ter que acreditar em animais que intercedem, em duendes, sei lá o quê. Porque ou eu aceito uma regra como verdade e me pauto por ela, ou se eu abrir mão dessa regra, eu sou obrigado a aceitar qualquer outra. Porque aí cada um vai dizer, não, eu tenho a verdade. Então eu fico só com a Bíblia, o que a Bíblia diz. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu vou aonde a Bíblia diz que eu tenho que ir. Diga, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. É a minha regra de fé e conduta. Então, no reino de Deus, há uma regra de fé e de conduta que é a Constituição. Qual é a Constituição do reino de Deus, pastor? É a Bíblia. É a Bíblia. Ela te ensina a relacionamentos, ela te ensina a se relacionar com o próximo, com Deus, ela ensina a agir diante das situações, se comportar, não deixar de fazer ou não deixar de fazer, porque se você não tiver uma regra, como é que você vai andar? Então a justiça de Deus caminha pela regra de Deus. Posso ouvir um amém? Não posso fazer justiça segundo a minha cabeça. Eu até já falei aqui publicamente, se eu pudesse eu tirava alguns versículos da Bíblia que eu acho que deveria ser diferente, mas se eu aceitei a Jesus e me submeti ao seu reino, eu tenho que aceitar até aquilo mesmo que eu acho que deveria ser diferente. O que eu acho é o que menos importa. O que importa é o que Deus acha. Amém? Senão, cada um ia puxar a brasa para a sua sardinha. Versículo 25 diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Uma das acusações que às vezes eu sofro, críticas, eu não sei se você já sofreu, diz assim, o crente diz que é salvo, o cara faz uma opção de besteira, diz que é salvo. Quantos já foram criticados por isso assim? Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus é salvo. Eu digo, eu creio em Jesus e sou salvo. Aí a pessoa não entende. O cara matou, roubou, fez uma porção de coisa, agora aceita Jesus, diz que vai para o céu. Quantos já ouviram essa crítica? Essa crítica existe porque as pessoas não entendem que você é salvo não é pelos seus méritos. Você é salvo porque está incluído nisso aqui.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, quer dizer, na época de hoje, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em quem? Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Aí diz assim, onde pois a jactância foi de toda excluída? Por quê? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Aí ele diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente o quê? Das obras. Se você for buscar um justo na face da terra, um justo, você não vai encontrar, porque todos pecaram. Pastor, todos, ou por pensamento, ou por ações, por obras, ou por omissão. Pecado por omissão que a gente comete muito, é uma coisa que eu devia fazer e eu não faço. Eu deveria ser paciente, tolerante, amoroso com uma pessoa e não sou. Eu vejo o meu mundo, o meu egoísmo, o meu querer e eu faço o que eu quero, que dá na telha. E eu acabo às vezes ferindo, machucando tantas pessoas. E deixo de fazer aquilo que eu poderia fazer, ser compassivo, amoroso. Então nós pecamos muito por omissão, sem falar os pecados de pensamento. Quantos aqui já não pensaram bobagem essa semana? Confesse agora, se você pensou bobagem, eu também vou levantar as duas. Sabe por quê? Todos pecaram. Não tem como chegar diante de Deus. Deus, eu sou bonzinho, eu dei uma moedinha, eu fiz isso. Não tem como, irmãos. Porque todo pecado separa a pessoa de Deus. Então, eu sou justificado por Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele entrou na presença do Pai, morreu, derramou o seu sangue e disse, eu sou o único capaz de derramar um sangue puro para salvar essa turma toda. Por isso ele foi declarado a nossa justiça. Ele assumiu o nosso lugar, ele tomou para si e disse, Pai, aqui estou, e deu a sua vida por nós. Então você é salvo pela fé que você tem em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E diz mais, e porventura Deus é Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos, porque quando a gente crê em Jesus, ele cumpriu toda a lei. Estou te dando uma explicação técnica. Primeiro, para dizer a você, a justiça de Deus é feita na cruz do Calvário. Você não merece, você não tem direito, mas Jesus pagou o preço. Por isso ele é a nossa justiça. Pastor, eu não acredito nisso. É por isso que o reino de Deus ainda não foi revelado a você. Justificados por Cristo, a Bíblia diz que nós temos paz com Deus. Quem não aceita isso, vive numa eterna agonia. No dia que eu entreguei minha vida a Cristo, sabe qual foi o primeiro reflexo que veio na minha vida? Paz. Paz. Eu contei aqui para vocês um dia, quando eu cheguei aos 19 anos, eu comecei a me perguntar qual era o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Morrer, viver, comer, afinal, o que vale a pena na vida? E de repente bateu no meu coração um medo que a minha vida não tivesse significado, fosse uma vida supérflua, sem razão, sem um propósito, sem algo a fazer, algo que você, quando chegasse a um tempo, você olhasse para trás e disse, a minha vida valeu a pena ser vivida. Então, o que acontece? Quando você começa a entender que Deus está te tirando das trevas para a luz, que Deus está fazendo uma obra no seu coração, no seu interior, de transformação e mudança, é porque Ele tem um plano maravilhoso para você, do tempo que você vai passar aqui, que é curto, hein? Estava aqui no culto dos homens, sexta-feira,
Tinha um garoto aqui tocando pandeiro aqui no Exército de Cristo que se apresentou, um grupo lá da Pavuna. Aquele garoto, bebê, está com 20 anos agora. Fazer 20 anos, ou 18, 19 anos. Estava à morte. E aí nós oramos e Deus me deu uma instrução. Eu fui ao hospital e por essa instrução que eu fui ao hospital e dei ao pai, acabou que a vida do menino foi salva. O pai dele até hoje é grato. Ele me vê, ele chora. Porque eu aprendi que quando você vive na direção do Espírito Santo, você tem que estar atento à instrução do Espírito Santo. E a instrução do Espírito Santo se confirma. Diga glória a Deus. Então, quando você começa a viver com Deus, Deus tem um projeto de vida para você. Outra coisa que eu quero falar sobre justiça no reino de Deus é o seguinte: a justiça atrai o interesse de Deus, porque Deus é justo. Um dos atributos divinos é que Ele é justo. Quando alguém começa a praticar a justiça de Deus na sua vida, ele começa a ser admirado por Deus. Ele começa a ser mais ouvido por Deus. Você vai ver por que algumas orações de algumas pessoas são ouvidas e de outras não. Por que aquela irmã ora, né? Deus ouve a oração? Porque ela se coloca dentro da justiça de Deus. Primeiro, ela se diz justificada. Ela tem a compreensão de que nada vem dela, nada é dela e tudo dado pelo Senhor. Diga glória a Deus. Segundo, ela começa a se enquadrar dentro da justiça de Deus. E eu começo a me enquadrar dentro da justiça de Deus quando eu começo a praticar a sua palavra. A Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, aquele que tinha ódio, peça amor. A Bíblia diz que o pecado, quando você começa a viver na justiça de Deus, não tem domínio sobre você. O pecado não terá domínio sobre você. Então, eu vou contar uma experiência. Quando eu me converti, eu fumava. E eu tentei deixar várias vezes de fumar. Porque eu achava um absurdo fumar. Eu sabia que fumar só fazia mal, não tinha um benefício, a não ser o psicológico, que me irritava mais ainda, porque eu ia fumar, eu ficava mais irritado ainda. O fumo, como o álcool, ele traz, e as drogas trazem dependência química. E a pessoa o corpo da pessoa fica dependente daquilo. Como controlar isso? E eu me lembro que eu tentei várias vezes deixar de fumar. Deixava de fumar uma semana, 2 no máximo, daqui a pouco voltava tudo de novo. E eu, agora que tinha entregue a minha vida a Jesus, um dia eu estou atravessando a Rio Branco, lá no centro da cidade, meu cigarrinho, e passa um irmão da igreja, e me viu fumando. Mas ele foi muito discreto, ele não falou nada. Eu é que me cobrei. E eu fiquei envergonhado. Ele viu, eu vi que ele viu, mas ele não falou nada, seguiu passivamente. Mas eu fiquei envergonhado, disse assim: caramba, tem alguma coisa errada comigo. Eu estou vivendo com Deus e eu não tenho domínio sobre o meu corpo. O vício me domina. Se o vício me domina, é porque eu ainda não estou vivendo plenamente no reino de Deus. Amém? E aí eu comecei a orar a Deus. E eu me lembro que um dia eu fiz uma oração desesperada. Eu disse: Deus, eu não aceito que o pecado tenha domínio sobre mim, que o vício tenha domínio sobre mim, porque eu vivo na justiça, na tua justiça. E eu pedi ajuda ao Espírito Santo: me dá forças. E sabe de uma coisa? Voltei na segunda-feira para o trabalho. No trabalho, eu trabalhava num setor que o cara servia um cafezinho, né? Aí servia o cafezinho, depois do cafezinho, aí serviu o café, e o meu colega, eu não comprei cigarro, disse: não vou comprar. Aí quando você não compra, tem que ofereça, né? Aí veio o colega, bateu, sabia que eu fumava. Aí naquela hora o Espírito Santo diz assim: você tem autoridade sobre o seu corpo.
diga não. Não, muito obrigado. Quero não. Tá bom. Hora do café, almoço, Hã? Depois do almoço. Aí, vou lá, aquela vontade. O Espírito Santo dizendo assim, você tem autoridade. Eu disse, me ajuda, me dá força. Que briga, irmãos, que desespero. E aí, passou um dia, aí passou o segundo dia, e na medida que os dias foram passando, eu fui ficando mais forte. Até que passou 2, 3 semanas, eu nunca tinha conseguido isso. E de repente bateu na minha cabeça assim, você não está mais dominado pelo vício. Aquela frase veio no meu coração, na minha mente, o Espírito Santo trazendo isso ao meu coração, e eu tomei posse daquilo, disse, a partir de hoje, eu não fumo nunca mais. Eu não fumei nunca mais. Ouça bem, quando você se deseja de buscar a justiça de Deus, Deus começa a se interessar por você. A Bíblia afirma que a maneira de fazer com que a autoridade de Deus opere a nosso favor é levar uma vida de justiça. Por isso eu me voltei para a palavra de Deus. Eu comecei a buscar as coisas que precisavam ser mudadas, porque eu me encaixo na justiça de Deus. Se você ler aqui um texto de Jesus, diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos... E aí ele termina dizendo assim, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Justiça do reino é algo que você tem que aprender e praticar. Sem a busca da justiça, nunca passaremos do estágio de bebê espiritual. Se você não entender que você tem que começar a se enquadrar nessa justiça de Deus, você vai ser um eterno bebê. Não ore por mim. Então eu vou para a igreja não. Estou triste hoje. Quem vai comandar a sua vida vai ser os seus sentimentos. Quem vai, né? Você vai cantar a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vai ver onde é que você vai parar cantando isso. Não tenha um rumo, não tenha algo traçado no seu coração para você ver se a vida te levar para onde ela vai te levar. Você tem que definir o que você quer na sua vida, porque o justo viverá pela fé. Você tem que ter um propósito, um alvo, e não deixar ao sabor das ondas. Então, muitas pessoas não entendem isso e dizem, não, eu só quero as bênçãos de Deus. Irmãos, ouça bem, Deus espera que você cresça. Deus espera que você cresça. E a forma de crescimento... Vê um texto aqui comigo. Deixa eu mostrar um texto aqui para você em Hebreus capítulo 5. Vem aqui comigo. Na Epístola aos Hebreus. Há um ensinamento aqui muito legal. Diz para o irmão aí, não dorme não, que hoje ele está falando para caramba, mas não dorme não. E não adianta você querer fugir não, porque você sair agora, você vai ser denunciado, né? Pastor, sou terrível, fica aí quietinho. Aí eu ia sair, não sai não, hein? Fica aí. Você hoje vai ter que ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Vai fazer bem ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente em quê? Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Eu falei o quê? Vocês estão ligados, hein? Fiquei feliz agora, hein? Eu estou igual aquele professor, quando a turma está dormindo, solta uma dessa para ver se a turma acorda. Mas veja só, olha só. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente em quê? Na palavra da justiça. Porque
Então se eu me torno experiente na palavra da justiça, eu passo de um estágio para o outro. Por isso, para mim, é incompreensível uma pessoa dizer assim, eu sou cristão. Você já leu a Bíblia alguma vez? Não. Como é que você acredita naquilo que nunca leu? Acho até um perigo isso. Acho um perigo a pessoa, não, eu creio, mas ele crê em tudo também. Mas você tem que entender a palavra de Deus. Versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pelo quê? Pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o quê? Sem o mal. Você, quando começa a entrar na justiça de Deus, você começa a ter uma habilidade para discernir o bem do mal. Pastor, o bem é fácil, o mal é fácil de identificar. Nananina não. Às vezes o bem não está tão de cara. E agora eu vou dizer o que complica mais. Às vezes o mal está disfarçado, né? Às vezes, outro dia eu estava reclamando que a gente não recebe mais aquela cartinha verde e amarela, né? Já viu aquela cartinha antigamente que mandava uma carta, era verde e amarela, né? Hoje só vem conta cobrando, né? Só conta de luz, telefone, você abre lá o quando não tem uma cartinha de ninguém, porque os e-mails acabaram com as cartas, computador. Aí quando foi essa semana, minha esposa vem e me entrega uma carta verde e amarela, eu fiquei todo feliz. Poxa, quanto tempo, quantos anos não recebo uma carta verde e amarela. Aí quando eu vi o remetente, era uma cobrança. Às vezes o mal se disfarça no bem. Falei, poxa, a gente não pode nem mais ter essa confiança. Ouça bem. Apenas os cristãos compromissados, aqueles que estão compromissados com a justiça de Deus, alcançam maturidade cristã. Eu vou me enquadrar na palavra de Deus. Pastor, o senhor já se enquadrou 100%? Não. Mas Deus quer ver o seu passo nessa direção, dizendo assim, eu tenho algumas coisas na minha vida que violam a palavra de Deus, e eu vou começar a buscar mudar isso. Quando você começa a fazer isso, você começa a entrar na justiça de Deus, e Deus fica atraído por você, porque você começa a praticar algo que é do caráter dele, que chama a atenção dele. Apenas esses cristãos compromissados alcançam a maturidade cristã, e consequentemente, aí vem o que eu quero falar esta noite, consequentemente conhecerão as riquezas e as alegrias do reino de Deus. Tem gente que está sofrendo e não conhece nem as alegrias do reino de Deus, porque não se enquadra. Eu vou falar um negócio sério, irmãos. A sua falta de trazer a justiça de Deus, que é esse comportamento segundo a palavra, a prática da palavra, a sua falta de justiça diária afeta o seu acesso a Deus e o seu discernimento. Porque quem não anda pela palavra não tem discernimento. E quem não anda pela palavra faz o que dá na telha. E se faz o que dá na telha, às vezes faz o que viola. Aí fica dizendo, por que Deus não ouve a minha oração? Porque você não está buscando a justiça de Deus. A Bíblia diz para buscar o reino e a justiça. Então, a justiça é praticada quando eu pratico a palavra de Jesus, que é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça, ele é a palavra que desceu do céu, ele é o verbo que desceu do céu, e ele falou para nós, faça assim, faça assado, dessa maneira. E quando eu começo a obedecer a isso, eu começo a praticar e a buscar a justiça de Deus. A palavra nos permite discernir entre o certo e o errado. Vou fazer isso. Aí o Espírito Santo vem e diz, isso assim é assado. Vou fazer aquilo. Pode fazer que isso é assim. Isso começa a te enquadrar na justiça de Deus. A palavra, irmãos, te dá o discernimento entre o certo e o errado. Quando buscamos ativamente a justiça em nossa vida, diariamente,
obedecendo a ordem de Cristo, desfrutamos de um nível de segurança. Eu tenho segurança porque eu fiz o que Deus mandou. Só está preocupado com alguma coisa? Não. Por quê? Eu fiz o que Deus mandou. Agora, quando eu faço o que me dá na cabeça, pode dar certo ou não. Mas quando eu faço o que a palavra de Deus me orientou, eu descanso, porque eu estou na justiça de Deus. Traz segurança. Eu não vivo com medo, sobressaltado, isso vai dar certo, vou fracassar, vou conseguir, não vai. Eu não vivo assim, temeroso. Eu não fico agitado, como disse, não andeis ansiosos com o que há vez de comer ou de beber. Por que você não anda assim? Porque eu estou andando dentro da justiça de Deus, eu estou buscando o reino de Deus, e Ele disse que todas as minhas necessidades serão supridas. Traz paz. Meu nível de segurança e proteção que o mundo não conhece. Uma vez eu falei uma palavra para uma pessoa, ela disse assim: como é que o senhor tem certeza disso? Eu disse: eu tenho certeza por duas razões. Primeiro, porque a palavra de Deus diz assim. E segundo, porque o Espírito Santo me revelou que é assim. E só por isso o senhor tem certeza? Absoluta. Como é que pode? Se você não tiver nascido de novo, isso para você vai ser loucura. Mas quando você vive no mundo da fé, você vive não pelo que vê, mas pelo que crê. Justiça é o segredo da prosperidade, irmãos. Quantos aqui precisam de prosperidade? Lembra que eu já falei aqui sobre prosperidade em uma certa ocasião? As riquezas do reino de Deus não consistem em acumular bens, mas ter acesso a tudo sempre que eu precisar. Sempre que eu precisar de alguma coisa, eu tenho como conseguir com Deus. Isso é a riqueza do reino de Deus. Vou enfrentar uma situação, preciso de um carro, Deus vai te dar o carro. Estou enfrentando uma situação, preciso pagar isso, Deus vai te dar. E quando eu digo que Deus vai te dar, você não vai ficar em casa dormindo, esperando chover do céu. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Eu estou falando que Deus vai usar os meios e pessoas e lugares e oportunidades e situações que vai fazer chegar nas suas mãos aquilo que você precisar. Lembra do exemplo que eu dei essa manhã sobre Pedro? Precisaram pagar um imposto. E Jesus disse assim: Pedro, tem dinheiro? Não, estou duro. Jesus, tem dinheiro? Estou duro também. E o homem cobrando imposto, tem que pagar. Jesus disse assim: poxa, é justo o filho da terra pagar imposto? Esse povo dando, não é. Mas já que tem que pagar, Pedro, vai lá, pesca. Primeiro peixe que você pegar, dentro dele vai estar uma moeda. Você paga por mim e por você. Que loucura. Pedro foi com a vara dizendo assim: Jesus me arranja cada uma. O cara cobrando imposto, ele manda eu pescar. E eu nunca peguei moeda dentro de peixe. Olha que eu sou pescador há 40 anos. Esses camaradas. E eu não sei o que passou. Estou aqui imaginando Pedro. Joga o anzol lá, pega o primeiro peixe. Quando ele mete a boca, o dedo dentro do peixe, está lá a moeda. Sabe por quê? As riquezas no reino de Deus não resiste, não está pautada em acumular bens, mas ter acesso a tudo aquilo que você sempre precisar. Por isso Jesus não fica preocupado não, porque o que você precisar você vai ter. Eu quero ler uma coisa que eu escrevi aqui para você. Nossa justiça pessoal, justiça própria, fora da palavra de Deus, impede o acesso a essas riquezas do reino. Vou dar alguns exemplos aqui. Não devemos mentir, enganar, mentir para conseguir, enganar para conseguir, amaldiçoar ou cobiçar. Temos que lançar fora de nós toda ira, toda inveja, ciúmes, essas coisas, irmãos, que nós temos dentro da gente e faz a gente gerar uma justiça própria. Está pensando que é quem? Eu também sou assim.
Tira essas coisas do seu coração. Porque essas coisas impedem a justiça de Deus na sua vida. Temos que estar pronto para perdoar e ter misericórdia sempre. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Quando você se encaixa nessa justiça de Deus, ouça bem, as bênçãos vêm. As bênçãos vêm. Buscai o reino de Deus e a sua, não a sua, mas a justiça dele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. É um momento de reflexão. Enquanto os irmãos distribuem, segure os elementos, guarde, para participarmos juntos. Faça uma meditação sobre o que foi falado e veja se a justiça do reino está acontecendo na sua vida. Amém? Se a justiça do reino está acontecendo na sua vida. Podem servindo. Pessoal do louvor. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor,
Minha vida é para o teu louvor. Senhor, nós temos ouvido a Tua palavra nesta noite e temos aprendido, Senhor, que Tu és a nossa justiça e que quando nós nos escondemos em Ti, nenhuma acusação há para aqueles que são eleitos, filhos de Deus. Ó Deus, Tu estás tocando no coração de muita gente, mas nem todos dizem sim. Tua palavra nos ensina que Tu estás à porta e bates. Tu tocas, Tu sensibilizas, Tu traz um momento de iluminação, de inspiração, de fé, mas nem todos dizem sim, porque não é por força nem por violência. Cada um tem o direito de escolher seguir ou não a Ti. Nós escolhemos a Ti, Senhor. Um dia nós tomamos uma decisão. Jesus é a minha justiça e é por meio dele que eu tenho acesso a Deus, Pai, e a vida eterna. Senhor, nós cremos que os nossos pecados Te machucou na cruz. Foi tão terrível que a Bíblia diz que naquele dia se fez noite em pleno dia. Foi uma coisa tão revoltante que até os mortos foram vomitados da terra, porque estava sendo lançado sobre si todos os pecados da humanidade, porque só em Ti, Senhor, há salvação. Obrigado. Nós estamos aqui celebrando este momento. Foi um momento de dor, mas hoje é um momento de alegria, porque Tu morreste e ressuscitaste, e Tu está vivo dentro de nós. Senhor, que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, Senhor. Que nós possamos crescer, deixar de ser meninos na fé, Senhor, ser amadurecidos para viver essa plenitude do reino. Aquela plenitude tão esperada para, com autoridade, determinar, chamar à existência as coisas que não existem, falar de um milagre e ele acontecer, determinar algo e aquilo realmente ser movido no mundo espiritual. Pai, quebra agora todas as barreiras. Se há alguns irmãos que estão presos, aprisionados a algum vício, aprisionado a alguma conduta, Senhor, que está, Senhor, amarrando a sua vida, que nesta noite seja quebrado esses grilhões, pelo poder, Senhor, que há na cruz. Tu levaste todos os nossos pecados. Manifesta a fé e o desejo, Senhor, de seguir todos os dias a Ti, Senhor. Quebra agora todo engano do diabo, toda ilusão do inimigo que ele faz a respeito deste mundo, Senhor. Este é um mundo de dores, mas ele tenta dizer que não. Senhor, a paz perfeita só há em Ti, Jesus. Aleluia. Obrigado pelo Teu corpo, que nos tornou sarados e curados na alma e no corpo, e nos fizeste uma nova criatura, ressuscitadas no Espírito, Senhor. Aleluia. Passamos a ser, Senhor, um ser vivente, um ser espiritual, Senhor, quando não éramos mais. Obrigado, em nome de Jesus. Comamos todos. Erga o cálice bem alto, assim diga: Senhor Jesus, obrigado pelo Teu sangue. Diga: Senhor, eu creio de todo o meu coração que o Teu sangue me purificou de todos os pecados do passado, do presente, e se eu vier a pecar e crer e me arrepender e pedir perdão, o Teu sangue continua a me purificar. Não só me purifica,
mas o teu sangue me justifica. Diga: Senhor, hoje eu sei que tu olhas para mim e me vê puro, não porque eu seja puro com a minha própria capacidade, mas o sangue de Jesus me purificou e me justifica. Diga: Senhor, eu tenho acesso ao céu. Aleluia. Eu provo dos poderes do mundo vindouro. Tu disseste que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. No teu nome expeliriam demônios, falariam novas línguas, imporiam as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. Senhor, esses são os poderes do mundo vindouro que se manifestam, ó Deus, na tua igreja. Pai, que o teu povo seja visitado esta noite de uma forma muito especial, para perceber que é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Bebamos todos em nome do Senhor, para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Te adoramos, Pai. Muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, Senhor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida, Jesus, a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu. Tu és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu amor. Irmãos, lembra da justiça essa semana. Busque a justiça. Vou falar uma coisa sobre justiça. No primeiro momento parece que você é bobo, mas Deus é fiel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Vamos em paz.